pelo menos vocês não precisam ficar ansiosos que o cara vai ser anunciado hoje ou amanhã, porque por enquanto não tem nada, né? O Corinthians tem outras prioridades, mas não dá para descartar. Você ainda não conhece a Manual? Então você precisa conhecer. A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento para a calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos credenciados e farmácias parceiras, tudo 100% online. A calvície, ela atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS, e a Manual já ajudou mais de 500 mil homens em sua jornada de saúde. 2026 já começou e é hora de colocar as metas em prática. Sabemos que cuidar mais da saúde e da aparência está no topo da lista da maioria das pessoas. E a Manual vai te ajudar a transformar essa meta em realidade. E não deixa sua meta de autocuidado virar uma promessa esquecida de janeiro. Aquelas promessas de janeiro que você conhece bem. Comece a agir hoje para o seu bem-estar, confiança e autoestima, tá? Acesse o site da Manual pelo link aqui na descrição, no comentário fixado. Tem o QR Code na tela para você também. Você responde um questionário de saúde, um médico credenciado avalia o seu caso e, se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada, tá? No momento da compra, use o cupom Café Setorista, que está aqui, ó, e garanta 40% de desconto no primeiro pedido. O tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviado com frete gratuito, com caixa discreta, sem identificação externa. É assim, ó, ninguém vê nada, meu amigo, ó, e os produtos todos aqui dentro para você, tá? Ninguém vê nada na caixa, tá tudo aqui, ó, escondidinho para você, tá certo? E você ainda conta, né, com o atendimento, meu amigo, clínico online via WhatsApp durante todo o tratamento para tirar dúvidas e ajustar o acompanhamento quando necessário, tá certo? Você não conhece a Manual? Então você precisa conhecer. Vem conhecer a Manual comigo. Eu quero falar do Pochettino, porque, pô, choveu hoje no Almoço com a Fiel. Samir fala do Pochettino, Samir e o 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 Pochettino. Cara, chegou no finalzinho do programa, os caras falaram, Samir não quer falar do Pochettino. Cara, eu não tinha informação sobre o Pochettino. Eu não vou chutar para depois dar ruim, entendeu? Se sabendo, bem informado, dentro do clube, conhecendo todo mundo, às vezes dá ruim, imagina a gente não sabendo. Eu conversei com fontes no Corinthians hoje, tive um papo bem sincero em relação ao Pochettino, Tomás Pochettino, jogador argentino ele, né? Cara, eu vi bons jogos do Pochettino, mas segundo um amigo Kempis, Mário Kempis, lá de Fortaleza, ele falou que a última vez que o Pochettino jogou bola foi 23 e 24, né? O ano de 2025 ele não jogou futebol. A torcida, pelo jeito, gosta do nome, né? Eu conversei com uma fonte, ela falou assim, Samir, hoje não há negociação com o Pochettino. Aí eu falei assim, tudo bem, não há negociação, mas não há interesse ou posso descartar? Aí a fonte me mandou um áudio. Falou, Samir, eu não vou falar para você que você pode descartar, porque aí daqui uma semana a gente contrata o cara e você vai ficar bravo comigo igual, né? Por exemplo, aconteceu no caso aí do goleiro, que não está contratado ainda, né? Precisa passar nos exames, precisa se recuperar, que é o goleiro João Ricardo. Aí a fonte falou assim para mim, Samir, eu tenho que tomar cuidado para, né, para não induzir você ao erro. E o Pochettino, pelo que eu entendi, vamos lá. Hoje o Pochettino, ele não é uma prioridade para o meio-campo. E ele está lá não vou dizer no fundo da fila, mas ele está atrás. Ele está atrás do volante que o Corinthians quer, o Vini Souza. Ele está atrás do Alisson. Ele está atrás do Alan, por mais que são negociações difíceis. Até o Mandaca, se saísse a negociação, o Mandaca estaria na frente. Só que a gente tem que analisar uma coisa. Aí eu entendo por que a fonte falou assim, não descarta. Não tem nada. Ela me garantiu que não tem nada, mas pediu para não descartar. Por quê? Porque olha as outras negociações. O Vini Souza é um cara que está com ótimos números na Europa. Ótimos números na Europa. Tá jogando, jogou no Espanhol, jogou na Premier League no time dele lá, esqueci o nome agora. No Wolfsburgo também, fez 14 partidas já.
Cara, e o Corinthians só vai contratar se for por empréstimo. O Corinthians fez uma proposta por empréstimo, tá? Já avançou em questão do Vini Souza e a proposta é por empréstimo. Por que o Wolfsburg pagou nesse jogador? Quanto que foi? 15 milhões de euros, né? Foi 15 ou 15 ou 25? É tanta informação, né? Deixa eu confirmar aqui. 15 milhões de euros. O Wolfsburg pagou 15 milhões de euros. Se pagou 15 milhões de euros, por que eles iriam emprestar esse jogador para o Corinthians? Então, por que a fonte falou que hoje, ela está falando a verdade, não tem nenhuma negociação com o Pochettino, mas pediu para não descartar? Por quê? Se não der certo com o Vini Souza, se não der certo com o Alisson, se não der certo com o Mandaca, se não der certo com o Alan, cai no colo dele. Porque já deu para perceber que o Marcelo Paes ainda tem moral lá no Fortaleza para tirar quem ele quiser de lá. Eu acho que isso daí ficou evidente já, trazendo o Matheus Pereira e o João Ricardo. Quem o Marcelo Paes quiser tirar lá do Fortaleza, ele vai tirar, pelo menos no meu modo de ver. Eu sei que eles não são, assim, da mesma posição, mas são jogadores ali que atuam no meio campo, que vão fazer 2 ou 3 funções no meio campo. Mas é a vontade do Corinthians hoje. E o Alisson também, né? Porque às vezes pode até contratar o Vini Souza e o Pochettino, mas tem o Alisson na jogada. O Alisson, esse é muito mais a posição do Pochettino, né? O caso do Pochettino é esse, tá na temperatura certa para vocês, pelo menos vocês não precisam ficar ansiosos que o cara vai ser anunciado hoje ou amanhã, porque por enquanto não tem nada, né? O Corinthians tem outras prioridades, mas não dá para descartar. Vini Souza, o Corinthians fez proposta pelo jogador, atleta de 26 anos, na flor da idade para o futebol, formado no Flamengo, né? O Dataclaus trouxe aqui já, a gente trouxe os números aqui do Dataclaus para vocês. Enfim, passou pela Bélgica, vários jogos, né, no espanhol. Acho que no espanhol foi quando ele começou apesar que na Bélgica foram 35 jogos, né? 2 gols e 1 assistência, mas é Bélgica, né? E aí depois ele foi pro espanhol, né? Ele foi pro espanhol, onde ele fez 37 jogos na La Liga, velho. É bastante coisa. Fez 1 gol, deu 1 assistência, né? E o bom desempenho dele levou ele para a Premier League, né? Que ponto chegamos, né? No Sheffield, tá certo? Sheffield United, Klaus. Comprou ele por 12 milhões e meio de euros e depois venderam, né? O cara foi bem e foi vendido por 15 milhões, ganharam um pouquinho em cima, né? A margem de lucro não foi tanta. Agora é a gente aguardar, tá bom, gente? É a gente aguardar essa questão do Vini Souza, jogador aí. O pessoal fala, 80 jogos, 2 gols, o Rubi. Mas ele não é atacante, né, Rubi? Ele é mais volante de marcação, do primeiro passe, entendeu? Eu dei uma pesquisada, assisti alguma coisa sobre ele, né? Não tem muito o que falar. Agora é aguardar, não vou ficar enrolando vocês, é aguardar e ver o que vai dar, beleza? O Tiringa pergunta do Gustavo Nunes, vamos lá. O Gustavo Nunes, cara, que pra mim, pô, velho, o Gustavo Nunes, né, é o Gustavo, que é conhecido também como Gustavinho, ele, cara, ele é um jogador que me agrada muito o Corinthians ter ido atrás do Gustavo Nunes, né, jogador de 20 anos, tudo bem, pode não dar em nada, eu fiquei feliz quando o Corinthians trouxe o Mosquito do Coritiba. O Mosquito lá era metido a fera no Coritiba, né, super veloz e tal. Mas enfim, 1,73 m, joga nas 2 pontas, é destro, cara. No Grêmio em 2024 foram 40 jogos, velho, 7 gols e 4 assistências. Pô, velho, os números são incríveis, velho. Os números são incríveis aqui. E depois ele não jogou, né? Foi vendido, não jogou. Enfim, lá no futebol inglês, não atuou. Mas é um nome interessante, o Gustavinho. Esse eu não tenho informação que o Corinthians fez proposta, mas eu garanto que ele está na lista do Corinthians e o Corinthians consultou para saber a possibilidade de contratá-lo. E eu não acho difícil esse contrato por empréstimo do Gustavinho, não. Eu acho mais difícil o Vini Souza do que o Gustavo Nunes, de 20 anos, né? O Gustavinho, porque ele foi, né, em 2024, foi contratado pelo Brentford por 12 milhões de euros, por 80% dos direitos econômicos, disputou 3 jogos, enfim, nessa temporada 2, quer dizer, de 24, né, de
24, 25, ele tem 5 jogos. E nesse ano ele já tem 2 jogos. Não, pelo time principal, né? Ele tem 2 jogos pelo time B e mais 2 jogos pelo time principal, mas jogou 22 minutos só. Os números dele lá fora são horrorosos. Só que os números dele na primeira temporada dele no Grêmio foram bons. Vamos ouvir o Jeremias Werneck, que o Klaus bateu um papo com o Jeremias. Jeremias, meu amigo, trabalhei com ele no UOL, que é lá de Porto Alegre. Vamos ver o que o Jeremias fala, né, do Gustavo Nunes, jogador de 20 anos. Vamos ver. Ô, meu amigo, beleza? O Klaus vai rachar o bico. Nossa, coloquei o pedreiro da igreja. Fica vendo isso daqui. Acabei de ir lá. Já sei de onde que tá vazando. Deve ser alguma ponta, algum parafuso que tá vazando lá em cima no... Agora eu clausei. Achou o Klaus louco. Mandou pra mim aqui o áudio. Do pedreiro lá da igreja. Esqueci até o nome dele. Qual que é o nome do pedreiro? O Klaus escreveu aqui. Conseguiu fazer a maior maluquice da história. Parabéns. Colocou o seu Walter ao vivo no Café do Setorista. Ai, seu Walter, velho. Ai, meu Deus. O Klaus já foi melhor, ó, cara. Culpa do Klaus. Cara, ó, isso aí, tudo bem, a culpa foi minha. Mas esse tipo de gafe é estilo Klaus. Ele tem que estar envolvido. Vamos ouvir o Jeremias Werneck aqui. Klaus, meu amigo, sobre o Gustavinho, ele é um atacante rápido, que tem bom drible, tá? É um cara que surgiu muito bem na base do Grêmio. O Grêmio, durante um período, deixou de lançar ponteiros, meia atacantes. Teve aquela geração ali do Pedro Rocha, Cebolinha, PP, e aí teve um intervalo. E aí o Gustavinho é o cara que retoma essa fábrica de ponteiros, né? Depois dele veio o Alisson, que inclusive foi vendido recentemente para a Inglaterra. O Gustavinho surgiu muito bem na base, aquelas competições de base, e o Grêmio sempre sendo competitivo. E ele é promovido com o Renato ainda, e ele ganha espaço no time em 24. E ele faz uma temporada muito boa. Ele tem 40 jogos pelo Grêmio e marcou 7 gols. Ele marcou gol em Libertadores, marcou gol no Brasileirão, né? Foi campeão gaúcho. É um cara que foi importante no time do Renato. Ele deu um desafogo no time do Renato, com essa velocidade, com esse drible, né? Ele foi vendido cedo, assim, né? O Grêmio vendeu ele mais cedo do que geralmente vende os ponteiros, na comparação com a outra geração, né? PP, Cebolinha, Pedro Rocha. Esses caras saíram mais tarde do que ele. Aliás, mais tarde do que ele. Mas o Grêmio vendeu ele porque precisava muito da grana. Porque senão ele teria um espaço no time durante muito tempo. É bom jogador. É muito bom jogador. Mas é muito jovem, né? Ele tem 20, 21 anos. Então, não sei te dizer qual é o teto dele, sabe? Eu não sei se ele é melhor do que o Alisson, que o Grêmio acabou de vender para o Aston Villa. Se ele é pior do que o Alisson, não sei. Eu acho ele bom jogador. Acho ele que pode ser mais do que útil. Ele pode ser um jogador mais do que útil. Ele pode fazer a diferença em alguns jogos, assim, né? Mas ele não é um jogador do nível do Cebolinha, né? E a primeira amostragem dele da Europa também mostrou que ele não tem a mesma... Nesse momento ele não tem as mesmas ferramentas do PP, por exemplo, que bateu no Porto e tá no Porto afirmado pra caramba, né?
Cara, é um menino jovem, né, que pode aí decidir jogos. Eu gostei da iniciativa do Corinthians de ir atrás do Gustavinho. Se você falar assim pra mim, ó, Samir, você prefere o Wesley, que o Wesley chegue ao Corinthians, ou você prefere que chegue o Gustavinho, que é o Gustavo Nunes, tá, pra quem tá chegando aqui? Eu prefiro o Gustavinho. Cara, é um jogador que pode tentar algo diferente, é algo novo, é barato. Qual a situação do Alisson hoje? Vou repetir. A situação do Alisson, entre Alisson, Corinthians e São Paulo. O José Martínez foi recusado pelo Crespo. O Corinthians nunca vai confirmar isso em on, porque senão fica um clima ruim em relação ao Martínez. O Corinthians estava disposto a trocar o Martínez pelo Alisson, porque o Corinthians não aguenta mais o migué do Martínez. Impossível migué. A situação hoje é essa. O Corinthians ofereceu o Martínez, o Crespo não quis, e o Crespo confirmou isso, hein? O Crespo confirmou a minha informação na coletiva. Aí o São Paulo falou que só aceitaria pagando pelo empréstimo. O Corinthians fez uma proposta pelo empréstimo do Alisson, só que não obteve resposta ainda do nosso querido do São Paulo. Sobre o Alisson, a informação que eu tenho é essa: o Corinthians fez uma proposta para o São Paulo para pagar pelo empréstimo do Alisson, só que o São Paulo ainda não aceitou a proposta do Corinthians. E foi a única que o Corinthians fez. O Corinthians não aumentou, né? O São Paulo não quis, tá? Já vou logo falar. Essa que o Corinthians fez, o São Paulo não quis, senão já teria respondido. Sabe quando que o Corinthians fez essa proposta pro São Paulo? Na sexta-feira. Você vê, a informação chega hoje. O Corinthians fez uma proposta pelo empréstimo, mas foi na sexta. Isso, o São Paulo não aceitou até agora. Então, mas há esperança ainda do Corinthians. E o Crespo confirmou a minha informação de sexta quando eu disse que ele não queria o Martínez e por isso que não houve a troca. Porque ele falou que não quer nenhum jogador do Corinthians, tá?